Oi, pessoal. Meu nome é Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente. A minha experiência com as cartas de Cristo foi da seguinte forma. Da primeira vez eu li, é claro, você lê as cartas e você interpreta de uma forma. Depois, quando você lê novamente, que aí você já expandiu um pouco mais a sua mente, você acaba entendendo outras coisas. Na verdade, as cartas de Cristo são 9, né? 9 cartas, o livro são 2 volumes, e vou deixar os links do canal Consciência Crística e também os outros canais referentes a esse livro, As Cartas de Cristo, tá bom? O que acontecia comigo é assim. Todos nós, eu acredito, que passamos por um chamado espiritual, né? Mesmo aqueles que não acreditam, que falam que não acreditam, chega um momento que eles passam por um questionamento. E eu venho de uma formação cristã, depois me converti para uma igreja evangélica e, assim, no auge da minha juventude, me converti para a igreja evangélica e fiquei muitos anos lá dentro da igreja, trabalhando mesmo envolvida, porque as coisas para mim não existe meio termo. Ou eu me envolvo ou eu nem participo. E eu era envolvida mesmo lá na igreja, de estar à frente, dirigindo igreja, pregando, cantando, participando efetivamente da igreja. E todos os lugares que eu ia, as pessoas oravam e olhavam para mim e falavam: você tem um chamado. Na linguagem evangélica, eles falavam: você tem um chamado para ser missionária, para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra. Essas coisas assim que quem é evangélico entende essa linguagem que eu estou falando aqui. E eu aceitava sim o chamado, sempre falei, né, com Deus, com o Criador, que eu aceitava o chamado, mas eu falava para ele que eu tinha muitos questionamentos. Como que eu ia ensinar algo para alguém que eu mesma tinha dúvidas às vezes? E não era dúvida da existência de Deus, da existência dessa consciência crística, não, nunca tive. Porque desde criança eu sempre tive muito contato, assim, com Deus. Eu sonhava com Ele, conversando comigo. Eu tinha muitos chamados assim. Então, quando eu me converti depois de uma fase bem complicada, é, é, assim, de encontro comigo mesma, eu acabei me convertendo e conhecendo Deus, conhecendo um pouco mais. E isso me ajudou, me expandiu, sabe? Me deu conforto, porque você sai de uma fase leiga e passa para uma fase onde você começa a abrir a sua mente para algo que você está buscando. Então, me fez muito bem no começo. Depois começou os questionamentos, porque eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito curiosa. Eu nunca fui do tipo assim, que é o que acontece hoje com a maioria, infelizmente, e nas cartas de Cristo ele até refere isso de uma certa forma. As pessoas dizem amém para tudo que ouve, sem questionar, sem buscar se é verdade ou mentira, sem, sem querer abrir os olhos e ter o conhecimento verdadeiro. Porque às vezes o conhecimento incomoda, você tem que sair da sua zona de conforto e buscar essa verdade, esse caminho. Então a maioria das pessoas preferem a zona de conforto, infelizmente. Mas eu nunca fui assim. Então, logo quando eu me converti, fui fazer teologia, né? Já que eu queria conhecer a Deus, conhecer esse caminho, eu entendi que era esse o caminho, eu tinha que estudar. Então, fui fazer teologia para ver se respondia a alguns questionamentos. Responderam alguns, mas aumentaram outros, que eu acho que é até natural. Conforme a sua mente se expande em conhecimento, você tem sede demais. Mas eu tinha alguns questionamentos assim que para mim são básicos, né? Para outras pessoas não, mas para mim era questionamento básico, simples. Por exemplo, como que a pessoa mais importante para nossa era,
que é Jesus Cristo. Até o nosso calendário diz antes de Cristo e depois de Cristo, né? Porque foi importante esse acontecimento. Como que uma pessoa tão importante para a nossa era tinha pouco relato sobre a vida dele? Tinha referência do nascimento e da morte. E a infância e a adolescência? Onde que estavam esses relatos? Eu ficava me perguntando. O que acontecia que ninguém tinha relatado nada? O único relato que constava na Bíblia, quando eu lia, era aquela passagem de quando ele tinha 12 anos. Uma passagem que ele é até mal criado com a mãe dele. E isso para mim era meio assim, não encaixava muito. Para mim, essa é uma passagem que está perdida lá na Bíblia, no meio de um monte de outras passagens. E isso me incomodava, eu tinha muita curiosidade de saber. E aquela passagem, aquela expressão, né, de maneira até um pouco áspera, que ele falava com a mãe dele, não condizia com aquela imagem do Jesus que as igrejas pregavam. E eu ficava nessa busca, nesse questionamento. Mas não era só aí que eu questionava, né? Eu questionava coisas do Velho Testamento, coisas do Novo Testamento. Tinha muitas passagens que eram obscuras para mim. E não vou relatar aqui, para não prolongar muito o vídeo, mas eu encontrei algumas respostas de tanto pesquisar. Depois de algum tempo, encontrei algumas respostas. E assim, nas cartas de Cristo até se refere a isso, nessa dependência que as pessoas têm de seguir alguma coisa sem questionar. Eu sempre falava para as pessoas, quem me conhece sabe, eu sempre falava assim que eu não precisava estar em uma igreja para manter a minha fé, para ter o meu relacionamento com Deus. E as igrejas ensinam exatamente o oposto disso, que você tem que estar em uma igreja para manter essa conexão com Deus. Se você não está na igreja, você está desviado, você está afastado. E aí a maioria incute isso de verdade na mente, e aí se afasta da igreja e volta a fazer coisas que ela tinha deixado de fazer porque achava que não era bem para sua vida, e aí para de fazer quando se converte, depois se afasta da igreja, volta a fazer. Comigo essas coisas nunca aconteceram, porque eu sempre tive essa conexão com a divindade, como eu disse desde criança. Na verdade, desculpa falar se alguém se sentiu ofendido, mas quando eu estava frequentando uma igreja, a minha fé diminuía. Porque automaticamente, quando você está ali, você está naquela, como que eu vou dizer, naquela vibração de julgamento. Você está nessa frequência, na verdade, essa é a expressão. Você está na frequência de julgamento. Então, ali é o certo, tudo que está fora disso é errado, é pecado, é do diabo, etc. Então, isso baixava muito minha frequência. Quando eu estava afastada ou que eu buscava a minha conexão sozinha em casa, eu me sentia com muito mais conexão e poder do que quando eu estava na igreja. E isso foi acontecendo, os questionamentos aumentando, até que eu me afastei. Mas nessa minha busca, eu encontrei os livros apócrifos, que a igreja condena, fala que não é inspirado e etc. Mas eu li alguns livros. E os livros que falam sobre a infância de Jesus me chocaram de certa forma. A princípio eu me revoltei, falei que era mentira, que era por isso que os livros não estavam ali, né, junto na Bíblia, porque eram mentiras. Mas eu nunca fui de simplesmente falar e pronto, acabou. Eu sempre pondero as questões. Então, eu olhando, né, olhando esse livro e analisando na Bíblia, eu vi que aquela passagem lá dos 12 anos, que está solta na Bíblia, nos livros apócrifos, se encaixavam perfeitamente, da forma como eles colocavam a Jesus. E lá eles mostram uma pessoa humanizada, e não uma pessoa, um extraterrestre, sabe, uma pessoa que não existe. Mas lá nos livros apócrifos, ele mostra uma criança humanizada. E aí, meus questionamentos aumentaram e eu me perguntava muito, né? Porque o chamado continuou, mesmo afastada da igreja, era gritante esse chamado dentro de mim. Até que aí eu resolvi atender, abrir um canal,
comecei a falar sobre expansão da mente, não entrava muito em espiritualidade, e aqui eu confesso que eu não entrava em espiritualidade porque eu vim de uma formação cristã e minha família toda né, todo mundo era evangélico. Hoje alguns pensam como eu, outros continuam muito dentro da igreja. E eu ficava com receio, na verdade eu me acovardava diante do julgamento das pessoas, o que eles diriam quando vissem eu falando de uma outra forma, o oposto quase daquilo que eu sempre falei e preguei para todo mundo. Então eu criei o canal, mas eu não entrava muito profundamente no lado espiritual. Só que o chamado continuou gritando, gritando, gritando. Eu acabei tendo até alguns problemas porque o nosso corpo reclama quando tem alguma coisa. É você, o seu eu verdadeiro, o seu eu superior, gritando com seu ego. E o seu ego lutando para não obedecer. Então era isso que eu estava vivendo. E aí eu nesse dilema, né, conversando com Deus, conversando com o Criador, eu falei, me mostra, né, porque eu preciso saber, eu preciso de uma direção, eu preciso saber, esse é o meu chamado mesmo, então me mostra qual é a verdade de tudo isso. Porque dentro de mim eu creio em um Deus Criador, eu creio em uma divindade, em um poder maior, mas está confuso para que eu possa explicar isso para outras pessoas. E aí, nessa busca, eu encontrei as Cartas de Cristo. E quando eu li Cartas de Cristo, e li lá no canal, né, que eu vou deixar aqui, lá tem alguns PDFs, eu comecei lendo pelos PDFs. Gente, simplesmente abriu assim, a minha mente. Foi como se as nuvens que estivessem à minha frente fossem se abrindo. Porque Cartas de Cristo, além de responder aquelas questões que eu tinha sobre a infância, sobre a juventude, sobre algumas outras coisas que vieram depois, como, por exemplo, a ressurreição, né, em carne, sendo que eu aprendi depois, quando expandi minha mente, que nós somos energia, né, e qual é a necessidade de um corpo carnal. Se a própria Bíblia diz que nós seremos transformados. Então, eu tinha muitos questionamentos e Cartas de Cristo explicou tudo isso. Inclusive, a parte que eu gosto muito, que é a parte da física quântica, que explica sobre partícula, sobre a nossa formação, sobre a nossa estrutura de células, né, a nossa estrutura celular. Lá ele fala sobre tudo isso. Lá ele fala sobre as verdadeiras leis, que não são aquelas leis lá, os 10 mandamentos, que são mandamentos para uma convivência aqui nesse mundo, né, de terceira dimensão. O que não tem nada a ver com as leis universais, que servem para qualquer situação, em qualquer tempo, em qualquer lugar do planeta. Tanto aqui quanto na Lua. As leis que regem o universo regem em todo lugar. E esses 10 mandamentos eu também questionava. Eu questionava como que, por exemplo, lá nos mandamentos está falando que não pode matar, e de certa forma o Criador, né, esse Deus da Bíblia, instigavam as pessoas a guerrear, a lutar, sabe, a ir lá e a matar. E fala isso de morte, fala de sacrifício, fala. Então, tudo isso, para mim, não era muito contraditório. Eu não conseguia encaixar de verdade isso na minha consciência, naquilo que eu entendia de divindade, de Deus. E as cartas de Cristo me fizeram entender isso de uma forma mais clara, de uma forma que me trouxe paz, me trouxe tranquilidade e me deu mais confiança e segurança, sim, agora, para poder cumprir com aquela minha missão, com o meu chamado. Que na verdade eu acho que todo mundo tem um desejo de passar aquilo de bom que aprende. Todo mundo tem. Alguns acabam se conformando, preferem ficar no seu outro chamado, ou no seu trabalho, ou, por exemplo, alguns têm o chamado para ser mãe, outros para ser esposa, outros para ser empresário, outros para ser médico,
né? Cada um tem um chamado, eu acho. E de certa forma, eu acho que todo chamado é um chamado de serviço, de ajuda ao próximo. E o meu é esse, de ajudar pessoas que vivem nessa situação como eu. Pessoas que querem ter uma espiritualidade, que querem ter uma conexão com a divindade sem a obrigação ou sem a necessidade de passar por uma instituição religiosa, seja ela qual for, evangélica, católica, espírita. Porque o nosso canal com a divindade, o nosso canal com Deus é direto. Quando você passa por um canal intermediário, por exemplo, você vai até uma igreja, você acaba perdendo essa conexão. Porque você está fazendo um desvio. Você está indo até a divindade através daquilo que o líder lá da igreja está te dizendo que é. E que muitas vezes não é. Então, com Cartas de Cristo, eu consegui ter mais segurança nessa minha busca, nesse meu caminho, nesse meu trajeto. E eu agradeço muito, quero aproveitar aqui e agradecer a Almenara Editora, que traduziu essas cartas, que compilou todo esse ensinamento e trouxe para que a gente pudesse ter esse conhecimento. E eu acho que o tempo urge para que as pessoas abram a mente, para que as pessoas saiam desse conceito pré-concebido que a sociedade, que os líderes religiosos, que as pessoas impõem para você, acabam te moldando para que você acredite naquilo que eles querem que você acredite. Por exemplo, a meditação. Depois que eu comecei a estudar, expandir minha mente, eu comecei a meditar. E entendi que a meditação é a nossa conexão direta com a divindade. Quando eu era evangélica, por exemplo, diziam que meditação era místico, era misticismo, não era coisa de Deus. Que coisa de Deus era a oração. E aí, quando eu entendi o que era meditação e consegui entender a minha conexão direta com Deus, eu entendi que a meditação é quando você silencia para que a divindade te mostre, fale com você e te mostre o caminho. A oração é apenas um amontoado de palavras que você vai jogando, às vezes até com emoções contrárias daquilo que você quer, porque muitas vezes você quer, por exemplo, você está com enfermidade que é a cura, mas você está ali naquela oração na frequência da doença, do medo. Então você não vai alcançar nunca a sua cura. Ao passo que quando você silencia e você medita e você entra em conexão com a divindade e agradece pela sua cura, pela sua saúde perfeita, porque você é perfeito, né? Você é a imagem e semelhança do Criador, que é perfeito. Então você entra em conexão com essa sua cura, com essa sua vida saudável e perfeita. Então, o que Cartas de Cristo vem nos ensinar é que Cristo não é aquela pessoa, aquele personagem que criaram ali naquela história bíblica. Sim, ele viveu, mas Cristo é um estado de consciência que todo ser humano tem que ter. Quando nós tivermos esse estado de consciência claro e perfeito em nós, então nós encontramos o nosso Cristo, encontramos o nosso Salvador, encontramos a solução para todos os nossos problemas aqui nessa terceira dimensão. E lá em Cartas de Cristo ele mostra isso. Gente, só mais um recado bem rapidinho, bem curtinho. Se você gostou desse conteúdo e quer ter mais conhecimento a respeito, ou quer saber mais depois sobre esse meu processo, essa minha trajetória desde a infância, na primeira semana de janeiro eu vou fazer um workshop, Semana Minha Melhor Versão 2. E aí eu vou relatar um pouco mais sobre a minha infância e vou falar um pouco mais sobre essa nossa conexão com a divindade. E você está convidado para participar.
E se você tiver interesse, então clica no link que eu vou deixar aqui embaixo nos comentários e entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp. É um grupo silenciado onde serão postados só informações a respeito do workshop, a Semana Minha Melhor Versão, tá bom? Então, clica no link e entra para o nosso grupo e eu te espero lá. E também não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, de curtir o vídeo se você gostou e de compartilhar com seus amigos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.